Você estuda, 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 mas às vezes ainda derrapa numa prova ou em outra e fica com notas vermelhas? Se isso já aconteceu com você, esse vídeo vai te ajudar. Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um episódio da Jornada do Estudante Acima da Média, que é essa série de vídeos em que eu estou compartilhando com você algumas das técnicas e estratégias que eu utilizei para me tornar uma estudante acima da média e que são ensinadas também na plataforma Estudante Smart. Caso você não me conheça, meu nome é Lilian Cruz, eu sou especialista em educação digital e hoje eu vim te ajudar justamente com esse obstáculo que é tão comum na vida de muitas pessoas que estão tentando ser estudantes acima da média, que é ter nota baixa. Então, o que fazer quando você estuda muito, se mata de tanto estudar, mas ainda assim suas notas sempre estão ruins, ou então sempre ali na média, ou dependendo de pontinho extra, sabe? O que fazer nesse caso? É justamente o que eu vou te contar hoje. Para começo de conversa, eu quero que você entenda uma coisa. Você que já aconteceu aí de estudar muito para uma prova, para um trabalho, para um simulado, para um teste, seja lá o que for, e não conseguiu o resultado que você queria, não está sozinho nesse barco. Na verdade, acontece isso com muita gente. Se você perguntar para um grupo de 5 amigos seus da escola ou de algum curso que você faz, você vai perceber que mais pessoas passam por isso. Inclusive, vale a pena compartilhar esse vídeo com algum amigo seu que você sabe que passa por esse problema. Então, a pessoa às vezes estuda ali durante horas, dias, semanas, meses, e quando a pessoa chega a uma prova, a um teste, a um dever de casa, a qualquer coisa em que ela precisa colocar o conhecimento dela, ela não consegue passar aquele conhecimento de forma eficiente o bastante para conseguir a nota que ela queria. Ou seja, num trabalho para apresentar na escola, a pessoa não consegue falar as informações principais. Numa prova dissertativa, aquela de escrever mesmo a resposta simplesmente parece que não vem na cabeça. Ou então numa prova objetiva, de alternativas ali para marcar, simplesmente alguma partezinha do conteúdo pode ser que você não tenha entendido muito bem, pode ser que não tenha aprendido mesmo aquele conteúdo, só decorou algumas coisas, acaba confundindo alternativas, marca várias respostas erradas e quando vai ver a nota 0, 1, 2, 3, 4, 5, né? Sempre ou na média ou abaixo da média, não consegue ser acima da média. Então essa é uma coisa muito comum e isso gera alguns problemas. Então o primeiro problema é uma frustração muito grande. Por quê? Porque você sabe que se dedicou para fazer uma coisa. É diferente daquela pessoa que não estuda e que vai mal, né? A pessoa que não estuda e que vai mal, ela já sabe que era aquele resultado que ela deveria esperar. Agora a pessoa que se dedicou ao estudo, ela fica se perguntando: onde foi que eu errei? Será que eu sou incapaz? Será que eu nunca vou ser um estudante acima da média? E esse é um questionamento muito comum. Eu falo isso inclusive porque euzinha aqui já passei por esse problema também e ficava me perguntando assim, será que eu nunca vou conseguir melhorar? Será que eu não vou conseguir ter nota boa? Enfim, simplesmente porque às vezes eu me dedicava demais, mas não conseguia chegar à nota que eu queria. Quando na verdade dá sim pra reverter essa situação, tá? Então, primeira coisa que eu quero que você entenda de uma vez por todas. Não se culpe e não fique dizendo, eu sou burro, porque não significa que você é burro, não significa que você nunca vai ser um estudante acima da média, não significa que você estudou pouco e não significa que você é uma pessoa preguiçosa. Eu sei que é muito comum ter aquela sensação de, será que eu estudei pouco? Ou então alguém chegar e falar pra você que você é preguiçoso porque tirou 2 ou 3 numa prova, sendo que a pessoa não sabe que você se dedicou mesmo pra aquela prova. Então, não caia nessas armadilhas, tá? Você sabe que você se dedicou a isso. O que você precisa fazer é encontrar os erros que você cometeu durante esse processo de estudos para que você consiga corrigir esses erros e aí sim você consiga ter um bom resultado na tua próxima prova. E eu ouso dizer que muitas vezes o grande erro é simplesmente o fato de você ter estudado demais, tempo demais e às vezes qualidade de menos, ou às vezes tempo demais a ponto de ter um desgaste no teu estudo que te gerou ansiedade e fez com que você não fosse tão bem quanto você gostaria naquela prova, naquele teste, naquele trabalho, ou seja lá no que for que você não saiu tão bem quanto gostaria. E ao ouvir isso, pode ser que alguns pensamentos do mal passem pela sua cabeça. Por exemplo, Li, mas o meu caso é grave mesmo, porque isso acontece assim em todas as matérias. Eu acho que eu realmente sou uma pessoa errada, né? Não é. Você não é uma pessoa errada. O que acontece muitas vezes, como eu te falei, é que você foca demais na quantidade do tempo que passa estudando e acaba deixando de lado a qualidade do teu estudo, ou você estuda do jeito errado. Mas isso não significa que você é uma pessoa errada, pelo contrário. Existe sim maneiras de você melhorar no teu estudo e conseguir ter os resultados que você quer. Um outro pensamento que você pode ter é mais ou menos assim: mas Li, se eu já gasto tanto tempo estudando e eu vou mal, pra melhorar eu vou ter que gastar mais tempo, né?
e eu não tenho mais tempo. Eu vou ter que abrir mão de dormir, de comer, de respirar. E calma aí, quando eu te falo de melhorar no seu estudo, eu não te falo de aumentar a carga de estudos, pelo contrário. Muitas vezes, para melhorar, você precisa diminuir a carga de estudos e focar mais na qualidade do teu estudo, que é uma coisa que muitas vezes a gente deixa passar despercebida. Então, é importante que você entenda que melhorar no estudo não tem nada a ver com você estudar mais do que você já estuda. E aí vem um outro questionamento, esse é bem cruel. Ele é mais ou menos assim: ai, Lilian, mas se eu estudo muito e eu vou mal, se eu diminuir isso, eu vou ser péssimo, né? E não vai ser péssimo. Porque uma coisa que eu sempre digo é que a qualidade do nosso estudo não tem relação com a quantidade de tempo que a gente passa estudando. Isso porque cada pessoa vai ter um ritmo para aprender e normalmente o que faz você gastar muito tempo estudando ou é você ter muita distração do seu lado ali, e aí você acaba perdendo a noção do tempo, passa mais tempo, por exemplo, olhando o feed do Instagram do que realmente estudando, ou então simplesmente você está usando uma técnica de estudos que não funciona tão bem. Você precisaria otimizar o seu estudo. Então, o fato de você diminuir a carga de estudo pode sim aumentar e muito o seu resultado. Pode melhorar muito o seu desempenho, fazer as notas realmente subirem, decolarem, porque você vai focar em estudar com qualidade e não com quantidade de tempo, tá? Então, primeira coisa a entender é que você pode reduzir o tempo que você passa estudando e aumentar suas notas, ou seja, e melhorar o teu resultado no seu estudo e aí, consequentemente, ter notas mais altas, porque como eu sempre falo, a nota tem que ser uma consequência do seu aprendizado mesmo, e não simplesmente você decorar as coisas e tentar colocar a resposta na prova. Ok, Li, então se eu tenho solução, o que é que eu tenho que fazer? Vamos lá. Passo número 1. Vamos identificar possíveis erros que você já cometeu, ou está cometendo, ou talvez pensando em cometer nos seus estudos. A primeira coisa errada é muitas vezes você achar que estuda bastante, que estuda bem, quando na verdade tudo que você faz se resume a ler o conteúdo na apostila, ou a assistir a uma videoaula, ou a assistir a aula da escola e pensar que está pronto, que você já estudou aquele conteúdo. Não se engane, não se iluda. O que acontece é que quando a gente faz simplesmente isso, quando a gente só lê a matéria no livro ou na apostila, quando a gente só vê uma aula, quando a gente só está lá na aula e faz algumas anotações, o nosso estudo é muito passivo. Então, ainda que você passe o dia inteiro fazendo isso, você não consegue mostrar para o seu cérebro que aquela informação realmente é importante. E como você não mostra para o seu cérebro que ela realmente é importante, o que vai acontecer é que o cérebro não vai armazenar aquela informação e não vai fazer com que ela seja útil quando você precisar. Então vai chegar na prova e ou você não vai nem entender o que foi perguntado, ou vai pensar assim: epa, eu já vi isso em algum momento da vida, mas eu não lembro muito bem o que era. Simplesmente porque o seu estudo foi passivo demais. Então o primeiro erro é justamente esse. Você achar que estuda muito porque você fica a tarde inteira vendo videoaulas. Mas se você assistir a 10 videoaulas sobre Brasil Colônia, por exemplo, não significa que você aprendeu Brasil Colônia. Pode ser que você tenha só ouvido ali várias coisas em relação ao Brasil Colônia, mas o seu cérebro talvez não pegue nem 10% daquela informação toda. Por isso que eu falo que às vezes reduzir o tempo que você passa estudando é muito melhor. Por quê? Porque se você foca em assistir a uma aula de Brasil Colônia e realmente estuda aquele conteúdo de Brasil Colônia alinhado ao teu estudo da escola, caso sua prova seja da escola, ou então alinhado ao estudo para uma prova que você quer fazer, enfim, você vai ter um resultado muito melhor em muito menos tempo do que se você ficasse o dia inteiro vendo videoaulas de Brasil Colônia, várias diferentes, tá? Então, não fica aí querendo só ler o conteúdo, ou só assistir a aula, ou só ouvir um áudio, ou só estar na escola e achar que isso é o bastante. Você precisa entender que você precisa ter um estudo que seja ativo mesmo, tá? E não simplesmente consumir a informação. Primeiro erro é você querer só consumir a informação e consumir em larga escala. Então, aquela pessoa que lê o conteúdo da apostila da escola, daí ela complementa com o livro da outra escola que ela estudou, daí ela vai lá e vê uma aula depois, aí ela participa da aula da escola, só que ela só fez isso, só ficou lá que nem um Pac-Man, só comendo aquele conteúdo, só consumindo informação, só que ela não fez nada com aquela informação. Isso é uma grande causa para essas notas ruins, mesmo quando você estuda loucamente. Segundo erro, e esse é bem cruel, que é você querer aumentar a
sobrecarga do seu estudo achando que isso vai aumentar a sua nota também, quando não é bem o que vai acontecer. Inclusive, eu já fiz isso e é por isso que eu te digo que é um erro e eu me arrependo de ter cometido. Porque quando a gente estuda para uma prova e não se sai muito bem, acontecem algumas coisinhas, né? Então aquela frustração, aquele nosso auto-julgamento. Só que muitas vezes as outras pessoas também te julgam. Então além de você pensar, poxa, o que foi que eu fiz de errado? As pessoas ficam assim, ai, nossa, que preguiçosa, né? Tirou 3 naquela prova que nem era tão difícil. ou então ficam, Ai, tadinha, não conseguiu ir bem na prova, vai ter que estudar mais pra próxima. aí você pensa, eu vou estudar mais para a próxima prova. Mas qual o problema disso? Tem um grande problema nisso, que é o seguinte: se você estudou errado, ou seja, daquele jeito unicamente passivo, de só ficar lendo conteúdo e vendo videoaula, e lendo apostila e vendo videoaula, e participando da aula e vendo a apostila e assim por diante, o que vai acontecer quando você aumenta essa carga é você querer fazer mais do mesmo. E isso não vai te dar um resultado diferente. Pode ser, inclusive, que piore o seu resultado. Por quê? Porque vai sobrecarregar o seu cérebro. Então imagina, por exemplo, que você tem uma cesta de frutas e nessa cesta cabem 10 maçãs. Só que você comprou 30 maçãs e quer colocar as 30 maçãs naquela cesta em que cabem só 10 maçãs. O que vai acontecer? As maçãs vão cair, vão ficar amassadas, vão ficar horríveis e você não vai nem conseguir comer as maçãs. No seu estudo, basicamente isso que vai acontecer. Você já tem um ritmo de estudos que funciona para sua rotina. Se você coloca mais e 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 mais horas de estudos, chega um momento em que você não tem tempo para literalmente mais nada, e aí aquelas informações todas, o teu cérebro pega e joga no lixo, você não aprende as informações novas, e para piorar você se sobrecarrega e deixa de lado coisas importantes para sua rotina, como o descanso, lazer, outras matérias também que você tem, afinal de contas o mundo não gira só em torno da matéria em que você foi mal, até mesmo o seu momento ali que você deveria ter para cuidar da saúde, atividade física, enfim. Você deixa várias coisas de lado só para querer estudar mais e mais e mais aquele conteúdo, sendo que isso no fim das contas nem vai dar o resultado que você quer. Pode melhorar bem pouquinho ou pode piorar bastante, mas não vai trazer o resultado que você quer, aquela nota que você tanto quer, sabe? Então é um grande erro também você querer aumentar essa carga de estudos porque você fica com medo de te julgarem ou achando que você não estudou o suficiente. Entenda, você precisa consertar o erro e não repetir o erro, sabe? Em proporções maiores, tá bom? Então não caia nesse erro, nessa armadilha de querer estudar mais quando você foi mal numa prova, porque na maioria dos casos seu problema não é falta de estudos, e sim uma falta de alinhamento no seu estudo. Ou seja, você até estudou, pode ter até mesmo estudado muito, mas estudou mal, estudou errado, não do jeito certo, sabe? Terceiro erro, terceiro jeito errado de você lidar com isso é você pensar que você não tem mais solução e desistir dos seus estudos. Esse pra mim é o mais grave assim de todos. Por quê? Porque quando você pensa isso, você não está só abrindo mão do seu bom desempenho na escola, porque como eu falei, você pode melhorar, você pode se tornar uma pessoa acima da média, mesmo que neste momento você seja a pessoa que estuda, estuda, estuda e vai mal. Você vai abrir mão também de todas as metas e sonhos que você tem pro futuro. Porque hoje em dia, principalmente aqui no Brasil, literalmente tudo que você quer pro seu futuro depende do seu aprendizado, depende do quanto você vai se dedicar, depende de em que nível você é nos seus estudos. Ou seja, se você é uma pessoa abaixo da média, na média ou acima da média. As pessoas acima da média estão assim mais predispostas, eu diria, para que conquistem as coisas que elas querem pro futuro. Lilian, mas o que eu quero é abrir uma empresa, isso não tem nada a ver com português, matemática, geografia, química e as matérias que eu vou mal na escola. Realmente não tem nada a ver. Mas se você é uma pessoa que desiste do teu estudo simplesmente porque tá indo mal na escola, você acha mesmo que vai conseguir manter uma empresa depois? Ou se você quer fazer um concurso público futuramente, você acha mesmo que você vai enfrentar uma concorrência de um concurso público, de um vestibular ou de um vestibulinho se você simplesmente desiste dos seus estudos porque você não teve a nota que você queria? Tem uma péssima notícia pra você. Não, você não vai conseguir, tá? Então é muito importante que nesse momento você não desista do seu estudo simplesmente porque tua nota foi ruim. Pelo contrário, encontre o que precisa ser melhorado para que você consiga na próxima ter uma nota melhor, para que você consiga aprender mais e aí futuramente conquistar as coisas que você quer. Porque para você fazer, por exemplo, um vestibulinho para entrar numa escola melhor ou num curso técnico, ou para fazer um vestibular para faculdade, ou para um concurso público, para tudo isso que pode gerar um futuro legal, você precisa ter um bom aporte, digamos assim, em relação ao seu aprendizado de agora, sabe? A gente pensa que não, mas o nosso aprendizado da escola, até mesmo de quando você tá ali no 6º ano, é importante pro restante da vida. Sério, eu sei que muita gente fica nessa de mas eu nunca vou usar esse conhecimento para pedir pão na padaria.
dia? Certamente não, mas para outras coisas você vai ter que usar. Então é muito importante que você não desista, não pense que eu não tenho solução. Todo mundo tem solução nos estudos, é sério. Então não desista de você mesmo, porque desistir de você em relação ao seu estudo agora, no ensino fundamental ou no ensino médio, é desistir de muitas metas que você tem a longo prazo. Aquele carro que você quer, aquela casa que você quer, aquela viagem que você quer, tudo isso depende de você resistir agora nos seus estudos. E o quarto erro é, na verdade, um engano. Porque quando as pessoas ouvem que elas vão estudar menos e vão conseguir melhores resultados, elas pensam que isso significa estudar nada no dia a dia e estudar tudo na semana de provas. E eis que mora o problema. Porque, na verdade, você não tem que fazer isso. Uma pessoa que quer ser estudante acima da média não pode cair nessa cultura do desespero na semana de provas, que é uma coisa que muita gente faz, né? Então as pessoas não estudam no dia a dia, elas simplesmente vão pra escola e acham que ok, já sabem tudo. Daí quando chega a semana de provas, ficam ali vários grupinhos reunidos tentando decorar algumas coisas em cima da hora pra colocar na prova, e isso gera ansiedade, daí seu cérebro até esquece o que ele sabia. Isso faz com que você não consiga realmente ativar aquelas informações, porque foi um estudo tão desesperado que você não fez aquelas etapas que eram importantes pro teu cérebro consolidar o aprendizado. Acaba sendo um estudo tumultuado também, você acaba nem percebendo quais eram os pontos principais que precisavam para a prova e acaba estudando coisa desnecessária muitas vezes, e aí quando chega a prova dá tudo errado e a nota ruim vem de novo. Eu lembro até hoje de uma vez no terceiro ano do ensino médio que a gente tinha uma prova do livro para fazer, ou seja, tinha um livro que a professora passou para a sala inteira, era um livro que a gente tinha um tempo para ler e depois teria uma prova sobre aquele livro, e obviamente não podia consultar o livro durante a prova. E o que eu fiz? Nesse momento eu já tinha aprendido muitas coisas em relação ao aprendizado, óbvio que não tanto quanto eu sei hoje, mas eu já sabia muita coisa em relação ao aprendizado e eu tinha entendido que eu não deveria deixar pra cima da hora, que não era muito correto esse desespero de estudar na semana de provas. Então eu li o livro com certa antecedência, ela passou o livro, eu já comecei a ler, fui lendo aos pouquinhos, fui criando alguns fichamentos, enfim, e quando chegou a semana da prova do livro, eu estava completamente good vibes. Gente, eu nem tocava no assunto da prova do livro, enquanto todo mundo estava naquele desespero, assim, alguns pediam ajuda, enfim. Eu lembro que a única coisa que eu fiz em relação àquele livro foi fazer um resumão para alguns amigos meus que não tinham lido o livro. E aí, no fim das contas, todo mundo ficou desesperado na semana do livro, gente que leu o livro naquela semana e aí fez várias questões em relação àquele livro, enfim. Muitas pessoas não foram muito bem nessa prova e eu que tinha lido o livro, já fazia um certo tempo, tinha estudado com antecedência em relação àquela prova do livro, me saí muito melhor que a maioria. Por que isso? Simplesmente porque eu não fiquei no desespero. Eu entendi que estudar menos significava que eu não precisava todos os dias tirar 6 horas da minha tarde para ficar estudando, sendo que eu já tinha ido pra escola de manhã. Mas sim, que eu ia tirar um pedacinho da minha tarde e eu ia fazer alguma tarefa importante em relação ao meu estudo, estudar alguma matéria, ou então revisar algum conteúdo da semana anterior, fazer os meus resumos e assim por diante. E com isso eu consegui ter um resultado muito melhor. Então quando eu falo de estudar menos, eu não quero dizer que você vai parar de estudar no dia a dia e vai concentrar o seu estudo para a semana de prova. Pelo contrário, você vai diluir o seu estudo no dia a dia, como se fossem pequenas porções de estudos a cada dia, para que assim você nunca se sobrecarregue e para que assim o seu cérebro sempre consiga armazenar aquelas informações, fixar e principalmente ativar aquelas informações. Então é o que vai fazer com que você consiga lembrar delas na hora em que você precisa e aí consiga colocar mesmo o seu conhecimento na prova, no trabalho, ou seja lá no que você tem que fazer. Bom, e como você já sabe dos erros, agora é hora de conhecer os acertos. Ou seja, como é que você realmente tem que lidar quando você estuda e mesmo assim vai mal numa prova. Então a primeira coisa, mude a sua mentalidade em relação às notas. Muitas pessoas veem notas como forma de competição. Então você se acha melhor que o amigo que teve uma nota menor que a sua, ou pior do que aquela pessoa que tem nota melhor que a sua. Quando na verdade a nota é uma coisa muito individual e ela deveria representar uma consequência do seu aprendizado, entende? Então a sua nota tem que representar o quanto você conseguiu aprender em relação àquele conteúdo. A pessoa que tirou 10 conseguiu aprender tão bem aquele conteúdo que ela conseguiu transmitir todo o conhecimento dela naquela prova, seja uma prova dissertativa ou uma prova de alternativas. A pessoa que tirou 0 conseguiu aprender assim quase nada em relação àquele conteúdo, ou ainda que ela tenha aprendido aquele conteúdo, ela não conseguiu transmitir aquele conhecimento para a prova, não conseguiu responder o que foi pedido, aquele conhecimento que o professor queria que ela realmente tivesse quanto àquele assunto que foi estudado. Então entenda a nota como consequência. Por quê? Porque quando
você faz isso, você passa a focar mais no aprendizado do que na decoreba. E isso vira o jogo completamente. Afinal de contas, simplesmente decorar o conteúdo para uma prova não vai te dar o resultado que você quer. E quer que eu conte o porquê? Porque quando você decora a resposta de uma prova, aí você vai lá e acerta muitas coisas. Só que imagina que o professor simplesmente deixou cair num lago a pasta com todas as provas e vai ter que aplicar uma outra prova no dia seguinte. Só que ele nem tem como avisar isso. Ele simplesmente chega e fala: classe, vamos ter a prova de novo porque as provas todas caíram num lago, então vão ter que fazer novamente. Ainda que ele passe exatamente a mesma prova, a pessoa que só decorou as respostas, só decorou aquele conteúdo, não vai lembrar mais aquele conteúdo para colocar na prova. Enquanto a pessoa que aprendeu, se forem as mesmas questões ou questões diferentes pedindo o mesmo conteúdo, ela vai conseguir responder. Ainda que ela fique um pouco mais nervosa, afinal de contas, ela foi pega desprevenida, mas ela vai conseguir responder. Então foca no aprendizado, porque aí a nota vai ser uma consequência. Essa foi uma coisa muito importante que eu aprendi. Então eu lembro que por um tempo eu queria muito tirar nota alta na matéria para na próxima prova não ter que me preocupar muito. E às vezes, justamente quando eu me dedicava muito para tirar nota alta, eu tirava 5, 6, sabe? E por que acontecia isso? Porque eu não estava focada no aprendizado, eu focava em querer tirar nota alta. Quando eu focava realmente no aprendizado, mesmo de matérias que eram muito difíceis para mim, como matemática e física, eu conseguia me sair bem, porque eu conseguia não só aprender aquele conteúdo, como transferir para o papel, para a prova que eu tinha que fazer, para o trabalho, enfim, aquele conhecimento que eu havia adquirido estudando aquele conteúdo. Então foca no aprendizado e veja a nota como uma consequência. Segundo acerto, mude o seu comportamento em relação aos seus estudos. Eu vejo que muitas pessoas são assim, a pessoa vai para a escola de manhã, por exemplo, ou para aula remota, enfim, e aí quando a pessoa chega da aula, essa pessoa toma um banho, almoça, e o que ela vai fazer? Ela não para 5 minutinhos para descansar, não. Essa pessoa vai pro videogame e aí ela fica de 1 da tarde até umas 6 da tarde jogando videogame, ou conversando com a amiga em alguma rede social, ou vendo vídeos de gatinhos, ou vendo o clipe da banda favorita, ou assistindo séries, ou assistindo filmes, ou conversando com um grupo de várias pessoas, ou brincando de qualquer outra coisa, ou a pessoa vai lá e dorme a tarde inteira. E aí quando chega a hora que a pessoa tem aquele estalo assim, ela lembra que ela tem que estudar, seja porque ela tem algum trabalho para fazer, ou seja simplesmente porque ela tá querendo criar o hábito de estudar e vai ver aquele conteúdo que ela teve na aula, essa pessoa ou já está muito cansada, ou ela pensa assim: mas pra que eu vou estudar, né? Eu posso deixar pra amanhã. E sabe por que vem esse pensamento? Porque o teu cérebro não quer parar pra estudar. E estudar não é a atividade mais legal que a gente tem, por mais divertido que seja o seu estudo. Então, comer o brigadeiro, conversar com as amigas, ver a série, jogar o videogame, ler revista, ler fofoca, pro cérebro é muito mais divertido do que estudar. E aí, como você já se deu aquela recompensa, ele pensa: pra que eu vou estudar se eu já fui recompensado? E aí você cai no quê? No ciclo da procrastinação. Você vai deixando tudo pra depois. E aí você nunca estuda, né? Então, não cometa esse deslize, tá? Quando você chegar da tua aula, ou quando acabar a tua aula remota, enfim, toma um banho, come alguma coisa, descansa 15 minutinhos, coloca um alarme pra você lembrar de você ir estudar. E aí depois que você estuda, aí sim vem a recompensa, tá? Então, aprenda aqui, obrigação primeiro, recompensa depois, pra que o seu cérebro se sinta estimulado a realmente estudar. Terceira coisa certa que você tem que fazer é ver exatamente o que você errou na prova, que você foi mal, pra que você melhore isso nos seus estudos. E assim, não crie uma rotina de estudos para a prova. Crie uma rotina de estudos para a vida. E aí sim você vai começar a criar consistência e criar o hábito de estudar. Porque você vai começar a agir como se sempre tivesse uma prova Kinder Ovo, sabe? Ou seja, uma prova surpresa que você não sabe muito bem o que vai ter nela, enfim. Então crie o hábito de você estudar, não só as matérias difíceis, mas também as fáceis para você, para que no seu dia a dia o estudo seja uma parte da rotina. Para que você sinta até falta no dia em que você não vai estudar porque você se deu um dia de descanso ou porque tá de férias, enfim. Então, estude como parte da rotina. Não deixe só para estudar para aquela prova específica, daquele conteúdo específico, porque aí, se você perder, por exemplo, algum dia de estudo, porque aconteceu alguma coisa na sua vida inesperada, ou então simplesmente se você tá meio desanimado, enfim, você não vai ser prejudicado, tá? Então, crie uma rotina de estudos para a vida, como se sempre tivesse prova surpresa acontecendo na sua escola, e não só estudar para aquela prova, porque se você foca em só estudar para aquela prova,
prova, você vai acabar cometendo algum dos erros que eu te falei aqui. E bom, para que você já entre em prática hoje, já recomendo que você anote aí no seu papel qual dos erros que eu falei que você já cometeu nos seus estudos. Então, marca direitinho para que você consiga corrigir esse erro. Porque quanto antes você percebe uma coisa errada no seu estudo e você corrige, maiores são suas chances de conseguir se tornar um estudante acima da média. Inclusive para que você realmente fique acima da média, não só em relação à média das notas, mas em relação a acima da média mesmo, como uma pessoa de sucesso nos seus estudos. É muito importante que você participe da super aula ao vivo que vai acontecer. Eu vou deixar um link na descrição desse vídeo para que você se inscreva e participe dessa aula, porque ela realmente vai revolucionar os seus estudos e realmente tornar você um estudante acima da média, ok? Então se inscreva nessa aula que eu te espero nela. Um super beijo, deixa um gostei nesse vídeo se você gostou, se inscreve aqui no canal se você não conhecia ainda e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!